Olá, eu sou Fernando Schumacher, advogado e cientista político. E eu sou o Marinho Silva, advogado e também com formação e especialista em gestão pública. Que alegria, Marinho, estar aqui contigo nesse nosso primeiro programa. O que nós vamos tratar hoje? Fala pra mim. Bom, primeiro deixa eu só agradecer as mensagens que estão chegando nesse primeiro programa. Acabamos de receber aqui uma mensagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se propondo a vir conversar com a gente. Bolsonaro também. Mas ele nós falou... temos agenda já? Não, eu acho que para eles vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que eles têm que tem gente antes na fila. Tem, com prioridade. Com prioridade. Né? Então, assim, queria agradecer e falar que Lula e Bolsonaro falem com a nossa produção e assim a gente pode, quem sabe, agendar um horário para vocês virem aqui conversar com a gente. Vai ser uma alegria, até porque nós temos muitos temas que interessam a eles, que já deram muito o que falar no governo Bolsonaro e hoje no governo Lula. Mas só que se você falar desse jeito, daí que eles não vêm. Por quê? Porque eles têm medo. Né? Debate pronto aqui, nós extraímos a verdade, diluímos, digerimos e passamos de uma forma menos técnica para os nossos ouvintes. Sim, e a ideia é que o pessoal assistentes. participe, né? O pessoal participe, você pode acessar também o Debate Pronto, @o Debate Pronto nas redes sociais, manda sua mensagem, sugira seu tema, para que a gente possa debater aqui o que está lhe incomodando, o que está causando uma necessidade da gente conversar sobre esse tema. Como o tema que nós vamos tratar aqui, nesses diversos blocos, da anistia curitibana. Sabe o que é a anistia curitibana? Não estou sabendo. Eu sei, mas eu só estou te dando um gancho. Eu gostei. Lembra da Covid-19, Sim, obviamente? sim. Teve um tempo que era tudo para ficar fechado. Isso mesmo. E hoje está se discutindo na Câmara de Vereadores um programa para anistiar quem eventualmente não cumpriu todas as regras. Esse é um dos temas do programa. Mas também nós vamos falar com relação ao Ratinho Júnior e a possibilidade ou não dele sair como candidato à presidência da República. Né? Esse é um tema interessante. Nós vamos tratar também de um tema muito interessante que é a anistia, agora sim em nível federal, para aqueles acusados, chamados golpistas do 8 de janeiro, que aconteceu, nem parece que foi tanto tempo, mas foi em 2022. 3 anos atrás. 3 anos atrás. E também tem reforma tributária. Vamos falar da participação do Estado do Paraná na composição do grupo que vai fazer a análise, distribuição e também a parte de gestão dos tributos aí já Sim. com relação à reforma, né? E é claro, nós vamos falar também sobre o que acontece no mundo, o falecimento do Papa Francisco, o Trump que está causando um rebuliço geral com relação às taxas, enfim, é muita coisa. Fica com a gente que nós vamos tratar sobre isso e muito mais aqui no Debate Pronto. Marinho Silva. Diga-me lá, Fernando Schumacher. 1º de maio, nós de estamos estreando o nosso programa, esse projeto que como vocês vão saber agora, começou já há 5 anos e agora nós temos a honra de estar aqui nesse veículo poderosíssimo que é a Rede TV, através das mãos e dos olhos mágicos da EIB Produções. E para nós é uma satisfação muito grande, né? Até porque o Debate Pronto, ele nasceu da necessidade que nós vimos de fazer uma análise com relação tanto à política local, o Estado e também à política federal, mas de uma forma um pouco mais descontraída, um pouco mais didática, para que pudesse chegar a você que está em casa nos acompanhando, para que você possa interpretar e também verificar quais são os rumos que o nosso Brasil está tomando. Sim, porque se eu fosse trazer uma missão do Debate Pronto, seria essa: aproximar a política, aproximar os temas jurídicos, aqueles temas que muitas vezes nós trocamos de canal ou passamos para uma outra mídia social porque a gente está cansado de ver, de uma maneira que nos aproxime desses temas. Porque afinal de contas, querendo ou não, nós somos todos políticos. Ou nós podemos ser decisores ou somos aqueles que cumprem as decisões. Todos cumprem. De algum modo nós cumprimos. Você para no sinal vermelho? Param, claro. Então, estamos cumprindo uma ordem. Mas é preciso entender de onde vêm essas normas e é essa a nossa missão aqui. Espero que você venha conosco. E o Debate Pronto, ele está vindo desde quando? Ele está vindo desde dezembro de 2020, onde nós começamos primeiro nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, e nós trouxemos agora essa realidade para a Rede TV Paraná. E a finalidade é de nós fazermos o quê? Democratizarmos as informações com relação à política, economia e o direito. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos da participação tua. Então você é extremamente importante na condução desse programa e você é o terceiro elemento aqui junto com a gente. Que a gente conversa contigo, né? Olho no olho, é Debate Pronto. E eu fiquei muito feliz, Marinho e amigos, que no 1º de maio, 1º de maio hoje nós estamos estreando, porque é dia do trabalho e requer muito trabalho
para essa 1 hora que nós vamos ficar aqui juntos. Muito trabalho de todos nós, agregando conhecimento, trabalho da produção e um trabalho de vocês junto com a gente. Mas você sabe por que hoje é 1º de maio? Da onde que surgiu essa data? E você sabe que eu ia perguntar isso para você, né? Porque nós falamos, todo mundo fala 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas da onde surgiu essa história com relação ao Dia do Trabalhador? Eu vou contar para vocês. Conte. O Dia do Trabalho hoje é comemorado, no dia 1º de maio, é uma data mundial. Lá em 1886, Marinho, teve uma greve lá em Chicago. Uma greve em Chicago. E os líderes desta greve, desse movimento grevista, lembremos que naquela época o pessoal trabalhava, não que hoje seja diferente, mas enfim, trabalhava 10, 12, 18 horas, chão de fábrica, aquela coisa toda. E eles queriam melhores condições de trabalho, queriam uma jornada de 8 horas. Veja, hoje a gente discute a jornada 6x1, 4x3, enfim. Lá era uma jornada de 8 horas. E eles mataram os líderes, né? Isso em 1886. Esse dia ficou muito conhecido, passou a ser tido como um dia em homenagem a esses trabalhadores. E no Brasil, só em 1924, o presidente, já deve ter passado por esse presidente ali, na Vila Isabel, o presidente Arthur Bernardes falou, não, então dia 1º de maio é feriado nacional e desde 2024, ou seja, há 101 anos, nós não trabalhamos, ou muitos de nós não trabalhamos no dia 1º de maio. E o dia 1º de maio ele é um dia de luta, de reivindicação de melhores direitos trabalhistas e é justamente isso que nós vamos trazer. Eu acho que é muito importante, Schumacher e amigos, é muito importante a reflexão sobre essa data. Porque assim, tudo que nós podemos aprimorar, inovar no que diz respeito às relações trabalhistas, e aí nós podemos talvez até trocar uma ideia, quem sabe um pouco mais para frente, agora desse posicionamento do STF com relação à terceirização, à pejotização. Então, o dia 1º de maio tem tudo a ver com essas informações e é muito importante nós comemorarmos essa data e fazermos essa reflexão. Como que está o teu trabalho para aqueles que estão trabalhando? Sim. Como que está a busca pelo local de trabalho para aqueles que não estão trabalhando? Você está mudando de carreira, você está se recolocando, você está pensando em recomeçar, sempre é tempo de recomeçar, mas o mais importante é que a gente está aqui hoje para debater esses temas tão importantes da nossa sociedade. E vamos começar com o primeiro tema já, Marinho? Vamos. Qual que é o primeiro tema? O primeiro tema é a anistia curitibana, que foi um tema sensacional que a nossa produção deu esse nome. Aliás, a nossa produção é fantástica. Um abraço para todo mundo que está por trás das câmeras. Só quem está aqui para saber a mágica que acontece. Deram o nome de anistia curitibana para quê? É um projeto de lei que prevê dar perdão aos empresários que descumpriram as regras na época da Covid. Você lembra da época da Covid? Lembro. Passamos ileso, graças a Deus. Graças a Deus estamos aqui, né? Então, vamos nos reportar, vamos retornar a esse período tão conturbado da história, não somente do Brasil, mas do mundo, onde, em razão da pandemia, houve o famoso lockdown, né? Então, lembra do Dória? Fiquem em casa. Justamente. Determinação para o fechamento de todo o comércio, as indústrias e tal. E não podemos esquecer que grande parte das empresas hoje existentes no Brasil, não somente Curitiba, não somente no estado do Paraná, mas no Brasil, são pequenas e microempresas, né? E que são empresas familiares. Então imagine, de uma hora para outra você obrigatoriamente tem que fechar as portas, você tem que deixar o teu funcionário em casa, você não vai vender mais. E esse daí é um impacto muito grande na economia, porque muitas empresas acabam dependendo da venda para colocar comida na mesa de casa, né? Sim, a briga naquela época era a economia a gente vê depois. Essa frase a gente escutou muito, né? Vamos cuidar das vidas agora, a economia a gente vê depois. Só que no que você diz aí, se eu tiro o sustento do empregador, ou daquele empresário, ou daquele trabalhador mesmo, sim. Se eu tiro o sustento, eu tiro a comida, eu também tiro a vida. Sim. E eu me lembrei uma situação que você colocou agora. É muito mais importante o CPF do que o CNPJ. Sim, se lembra? Lembro. E as repercussões. Foram várias. E as repercussões desse impacto na economia, elas estão sendo projetadas até agora. Sim. Tem muitas empresas que estão passando por dificuldades. O impacto que teve, eu vi uma pesquisa que saiu no que diz respeito à recuperação judicial. O ano passado foi o ano com o maior número de empresas requerendo recuperação judicial. E tudo isso também é resultado do fechamento das empresas e das indústrias ocorrido lá em 2020, 2021. Né? Mas assim... Tem um período, você veja, né, que muita gente conhece pessoas que perderam
entes queridos que perderam pessoas queridas ou perderam alguém próximo, mas maior ainda é o número de pessoas que conhecem alguém ou elas mesmas que fecharam suas empresas. Pensa num carrinho de cachorro-quente que depende da movimentação, ou então uma loja, centros comerciais que ficaram muito tempo fechados. Aqueles que não foram considerados serviços essenciais, já vamos nos aprofundar nisso, acabaram fechando as suas portas. Sim. E Schumacher, qual que então, se você pudesse trazer para o pessoal e para nós também, qual que é a finalidade desse projeto de lei? Então, o projeto de lei, ele é capitaneado por 3 vereadores aqui em Curitiba. Tá. O Bruno Seco. Só um detalhe, é só para Curitiba? Só para Curitiba. Tá, ok. É um projeto aqui para anistiar, ou seja, para perdoar os comerciantes e as pessoas, no modo geral, sobretudo empresas, que descumpriram as regras da Covid nos tempos do lockdown que você bem explicou. Qual que é o projeto? O projeto é do Bruno Seco, do João Bétega e do Rodrigo Marcial. Uhum. Esse projeto visa o quê? Perdoar as empresas que cometeram irregularidades nesse período. Schumacher, a primeira pergunta que vem, Marinho. E as pessoas que já pagaram as multas? O projeto prevê 2 soluções. Ou você reaver esse dinheiro, que eu acho que é uma solução um pouco mais difícil, Sim. porque você sabe muito bem, já foi procurador do município de São José dos Pinhais, tudo é carimbado, né? Sim. O dinheiro do governo é tudo carimbado, você não consegue mexer muito no dinheiro. Mas a outra saída é você o quê? Compensar contributos futuros. Você deixa de crédito. Deixa de crédito, exatamente. O que me parece uma saída mais interessante, mais inteligente. Eu tendo a ser favorável a essa anistia, Maninho, porque como você bem disse, essas empresas já sofreram muito na época da pandemia, ainda estão sofrendo, muitas não conseguiram sobreviver, e o projeto está em trâmite, vai passar, salvo engano, pela Comissão de Finanças, deve ser aprovado, porque eu acho que a Câmara de Vereadores é bastante simpática a esse projeto, e eu acredito que vai ter total apoio da população. Porque não estamos falando de nenhum criminoso aqui, né? Estamos falando de gente que teve que manter a sua loja aberta. E tem um detalhe muito grande, né? Pode a oposição, os contrários ao projeto, trazer a informação de que isso daí é contra os cofres públicos e evasão de divisa, alguma coisa nesse sentido. Só que não. Por quê? Porque ainda não foram. Tem um ou outro que acabou recolhendo essas taxas, mas a grande maioria ainda está em discussão judicial sobre o pagamento ou não dessas taxas ou dessas multas, né, aplicadas. Estão em recurso ainda, né? Estão em recurso. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que também é muito interessante é o seguinte, não foi uma simples vontade, foi uma necessidade. Então, ou seja, as pessoas não estavam lá simplesmente pelo descumprimento da legislação. Elas estavam porque elas dependiam do negócio para poder, como nós já falamos, colocar comida na mesa de casa. Então, ou seja, era um momento de instabilidade de saúde, instabilidade econômica, que levou e forçou elas a tomarem essa atitude, né? E eu me lembro muito bem, eu moro numa região ali que é próximo dessas avenidas que tem diversos é um ponto gastronômico, né? Tem bares, tem restaurantes, e eu me lembro muito bem, não vou dizer o nome do restaurante por óbvio, mas ele teve que fechar. Aliás, ele abriu e passava fiscalização porque ele queria deixar aberto. Enfim, foi um momento de muito caos. Quero saber a sua opinião, Marinho. Você fosse lá, votação. Marinho Silva, está presente na casa? Tô aqui. Como é que vota você? Eu voto favorável à anistia, à suspensão da aplicação dessas multas. Eu também voto favorável. Eu gostaria de saber a opinião de todo mundo que está aí. Se você concorda, se você que é comerciante, você que também passou por isso na pandemia, você é a favor ou contra? Eu só sei que nós temos muito mais a debater ainda no programa de hoje, né, Marinho? Já voltamos. Olá, senhores, tudo bem? Estamos voltando com o segundo bloco do Debate Pronto. E hoje, Fernando Schumacher e os amigos que estão em casa, nós vamos falar sobre um tema que está borbulhando aí nas redes sociais, nos programas de TV, porque nós estamos já numa época de falar sobre os possíveis presidenciáveis. Já? Já! Nós estamos em 2025. Eu votei ontem, pô. Mas agora vai votar de novo, porque 2026 nós temos eleição de escolha do presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador, sendo que para o Senado nós vamos escolher duas vagas. Duas vagas, né? Duas vagas. Mas então o Debate Pronto está derrubando mais um mito aqui, que é essa história de eleição de 4 em 4 anos. A eleição é de 2 em 2 anos, então. Porque nós alternamos as eleições, né? Então existe a eleição
local, que é prefeito, vice-prefeito, vereadores, Sim. e nós temos a eleição agora geral, que é presidente, como eu falei, presidente, governador e deputado estadual, deputado federal e senadores. Interessante isso, né? Porque a gente tinha que fazer um debate pronto, inclusive esse é o nosso programa de estreia, não tem muito tempo para falar isso com as pessoas Sim. que estão nos assistindo, mas para saber também qual que é a opinião das pessoas, se elas prefeririam votar de uma vez só, de 4 em 4 anos, eu tendo a achar melhor, porque evitaria o Brasil para de 2 em 2 anos por essas articulações políticas e você tem que o presidente da República se meter no prefeito lá de Piraporinha do Oeste, se não der palanque já quebra apoio aqui, então gostaria de ouvir opiniões contrárias, mas eu tendo a achar que nós teríamos um ambiente mais civilizado se as eleições fossem de fato de 4 a 4 anos. Mas só que também nós temos uma outra realidade, né? Porque, primeiro, facilitaria o custo, talvez fosse menor, porque é uma organização só que a tendência da discussão sobre os candidatos à presidência da República acabarem se sobrepondo às discussões locais. O problema é justamente isso, né? Porque daí vai ficar se discutindo quem que é o melhor candidato à presidência da República, e vai acabar não gerando espaço para o prefeito de Piraporinha, o vereador. Você tirar o foco, vai ficar naquele Lula-Bolsonaro, que são as bolas da vez, e vai esquecer quem é o prefeito. Em razão de 2 em 2 anos, pelo menos nas eleições locais, existe um protagonismo muito maior do prefeito e dos vereadores em uma discussão sobre propostas também muito interessante. Então, por isso que eu acho que é mais importante, talvez, fazer de 2 em 2 anos. Né? Sem contar, né, pessoal, que o horário eleitoral teria que ser maior, que já ia doer na alma de todo mundo. Então, aí fica mais um problema para nós. Mas você me falou, Maria, que vai ter presidenciáveis. Então, vamos lá, falar de presidenciáveis. Você falou do Ratinho Júnior. Ou melhor, vamos ouvir o Ratinho Júnior? Vamos. Colocando como presidenciável? Sim. Vamos. Solta aí para nós, por gentileza, produção. Olha, primeiro que assim, eu acho muito simplório a pessoa se colocar, eu sou candidato a presidente porque eu quero. Né? Primeiro que é uma coisa difícil de você construir, tem que ter partido que te dê esse aval, você tem que ter uma construção também, de certa forma, de uma parte da sociedade, claro que você nunca tem tudo, mas uma parte da sociedade entendendo que o seu nome é uma boa opção. O que eu penso, né? A minha geração tem a obrigação de apresentar uma alternativa ou ajudar um projeto de sucesso para o Brasil. O Brasil tem que ser modernizado, nós temos que fazer um novo Brasil, e quando eu falo novo, não falo de idade, eu falo realmente de ideias, de projetos, né, de modernização da máquina pública. E a minha obrigação, eu já estou no meu 2º mandato de governador, a minha obrigação é de alguma maneira colaborar com um projeto que possa atender a essa demanda. Tá aí então o nosso governador, Ratinho Júnior, dizendo que sim, tem o desejo de se candidatar a presidente do Brasil. Ele que já está encerrando seu mandato dele, seu 2º mandato, né? Está encerrando não, né? Mas vai encerrar em 2026. Sim. E o que você acha, Marinho, dessa fala dele? Ele dizendo que tem que haver todo um clima político, mas que ele acha que é preciso ideias novas, que nós estamos sendo governados pela geração dos anos 50, 40 e que a geração dele tem algo a contribuir. O que você pensa? Bom, eu acho que o discurso dele tá bem, tá alinhado, é um discurso que traz uma oxigenação, vamos falar assim, nos grupos políticos existentes. Eu acho que é esse o caminho, sim, para pregar principalmente uma aproximação com a juventude, eu acho que é essa a ideia dele. Sim. E uma outra realidade que eu vejo é o seguinte, o Ratinho não dá ponto sem nó. Não dá. Né? E o Kassab muito menos. Ele está num partido que é o PSD. Por que você está falando do Kassab? Não, porque o Kassab é o presidente do PSD. Nessa eleição agora de 2024, o partido que mais cresceu no Brasil foi o PSD. Partido, inclusive, do Pimentel, eleito prefeito de Curitiba, por exemplo. Justamente. Então, você veja bem. Você sabe quantos municípios aproximadamente nós temos no Brasil? 5.000 e alguma coisa. 5.500. Você sabe quantas prefeituras conquistou o PSD? Não vou chutar, fala lá. Aproximadamente 1.500 prefeituras. No mínimo um quarto. Então você veja, é um estoque político, uma representatividade política muito grande. E hoje, quem é o maior representante do PSD no Brasil?
Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Aliado a isso, nós temos de fazer uma outra abordagem, né? Qual que é? O estado do Paraná, todo mundo fala bem assim, o estado do Paraná é um estado pequeno, não tem representatividade política. Pelo contrário, o estado do Paraná, ele é o 6º maior em número de eleitores do Brasil. Sim. Do Brasil. Ele perde ali para São Paulo, Minas Gerais, aí depois vem Bahia, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul E já somos nós. e já é o Paraná. Já é o Paraná. Então você veja, tem uma representatividade muito grande, somado ao fato de que tem tantos vereadores espalhados pelo Brasil inteiro e o crescimento, e o próprio Kassab já falou que gostaria de ver o nome do Ratinho como candidato. Então, ou seja, clima e estrutura ele tem. Sim. O que o Ratinho vai precisar organizar nesse meio tempo, primeiro que ele tem o que mostrar. O Paraná Sim. anda bem. Tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas o Paraná anda bem. Economicamente, ao contrário do que nós podemos ver com relação à política do governo federal, me parece que a economia no estado do Paraná é algo que o Ratinho tem como trunfo. Né? A estabilidade no governo, a aprovação que ele tem é muito grande. Para mim, o maior desafio, além da gente listar, acho que eu gostaria que você listasse para nós todos os possíveis presidenciáveis já, para que a gente pudesse passar para o nosso telespectador. Quem, afinal de contas, pode... Não é só Lula e Bolsonaro, não. Tem mais gente nesse páreo aí. E o Ratinho Júnior está dentro dessa parada. Para mim, o maior desafio, ou um dos maiores desafios do Ratinho Júnior, é o próprio PSD. Por quê? Porque o PSD é governo num lado, é oposição no outro. E o Brasil, gente, é gigantesco. O PSD do estado do Paraná não é o mesmo PSD do Maranhão, não é o mesmo PSD de outros estados. Então, essa costura política tem que ser muito bem feita. Vou te dar um exemplo. O PSD, por exemplo, muitos que faz parte da base do governo. Sim. Tem ministérios, inclusive, no governo federal. Mas vários parlamentares do PSD votaram a favor da anistia, que nós vamos falar ainda no programa de hoje. Sim. Ou seja, frontalmente contrários ao governo. Então, essa união em torno de um nome é um grande desafio para o Ratinho Júnior. E tem um outro detalhe também que é muito importante, que é o seguinte: qual que é o atingimento do Ratinho Júnior, né? Porque nós estamos falando de um representante do Sul, mas quem tem um poder muito grande na urna são os estados do Norte e Nordeste, né? Principalmente o Nordeste. E aí, como que fica a penetração do Ratinho Júnior no Nordeste do país? Mas aí ele consegue sair do Paraná? Mas ele tem um trunfo. É o Ratinho Pai. Ratinho Pai. Ratinho Pai, em razão dos programas de TV, chega no Brasil inteiro. Então, ou seja, Ratinho Pai encostando no Ratinho Júnior. Os dois ratão. Né? Com apoio... Qual que é o coletivo de rato? Sei lá. Você que está escutando a gente, qual que é o coletivo de rato? Que vão ser vários ratos ali, né? No melhor sentido da palavra, né? Apelido do pessoal. E não terá ratoeira. Não vai ter ratoeira. Porque eles vão trabalhar em conjunto. Ou seja, se por acaso juntar a expertise do Ratinho Júnior com a jovialidade que ele tem, um discurso de oxigenação da política e saindo da polarização, com a proximidade com o pai dele, que é muito bem, muito conhecido no país todo. E aí a necessidade de um vice de alcance, que muita gente já falou na Michele Bolsonaro, provavelmente, e o Bolsonaro estava aqui. Esteve aqui, é verdade. Esteve aqui esse tempo atrás. Então, assim, imagine Michele Bolsonaro, quem sabe, como vice de Ratinho Júnior, novas figuras, novas pessoas, numa pegada mais Michele conservadora, cristã, com o Ratinho, com uma gestão extremamente importante, uma das maiores gestões que teve no estado do Paraná, 6º maior estado de representatividade, quem sabe com o apoio da direita, lá do Tarcísio em São Paulo, do Zema em Minas Gerais. Fazer uma grande frente nacional pela direita, né? Porque o Ratinho, apesar de nunca ter se... Ele trafega muito bem, né? Ele nunca confrontou o PT ou o Lula abertamente, mas é claramente aliado do Bolsonaro, recebe o Bolsonaro aqui. Ele, assim como o Tarcísio está fazendo isso muito bem lá em São Paulo, o Ratinho Júnior vem fazendo isso muito bem aqui. Mas eu gostaria de ver uma união como essa, uma direita unida, o que a esquerda faz bem. Sim. Ele sempre se une em torno de um nome, a direita nem tanto, acaba por se fragmentar.
o que se discute é justamente se será esse nome da direita o Ratinho Júnior. Porque eu realmente acho que o Bolsonaro, além da questão de inelegibilidade que nós podemos tratar aqui, está internado, né? Está na UTI. Muito se falou da saúde do Lula, quando ele caiu, bateu a cabeça lá e tudo mais, e teve o câncer, mas a saúde do próprio Bolsonaro também me faz colocar em dúvida, porque é muito desgastante uma corrida presidencial. Mas quem que seria mais além do Ratinho? Então assim, eu acho que talvez também um outro empecilho ao Ratinho Júnior seria a família Bolsonaro. Sim. Né? Porque até que ponto eles estão disponíveis a abrir mão da representatividade ou deixar, quem sabe, a Michelle como vice do Ratinho, até que ponto eles chegariam nisso. Mas quem são os possíveis candidatos? Primeiro, o Bolsonaro, não, o Bolsonaro pai, Bolsonaro pai. né? Porque até então ele existe aí discussões com relação à inelegibilidade dele. A anistia, será que a anistia traria ele de volta? Pô? Não sei, eu acho... Tem outros crimes lá também, né? Eu acho que a anistia é um ponto dentro dos problemas que ele tem, né? E além da saúde. Isso. Segundo, o Eduardo Bolsonaro, vai falando que eu tô anotando. que ele está vindo e está fazendo propaganda e tem uma proximidade muito grande com o Trump, então é um possível nome. Mas ele não foi morar nos Estados Unidos agora? Diz que tá lá, né? Mas volta. Eu acho que ele está aguardando essa discussão da se ele vai sair ou não. Quem sabe, alguma coisa nesse sentido. Tarcísio. Só que nós temos que lembrar que o Tarcísio está no primeiro ano, o primeiro mandato dele, né? A primeira gestão dele, ele teria mais 4 anos. Zema, que já está finalizando a sua segunda gestão, que é o governador. O Tarcísio é governador de São Paulo e o Zema é governador de Minas Gerais, que são os 2 maiores colégios eleitorais que tem. Um detalhe interessante, não sei se você sabia, o quê? O número de eleitores em São Paulo é quase o dobro do número de eleitores de Minas Gerais. Não sabia. É. Só que quem ganha em Minas, em todas as histórias, em toda a história da democracia do Brasil, quem ganhou em Minas ganhou a presidência. E aí tem É pesquisa. Ganhou em Minas, ganhou a presidência. E tem uma oportunidade muito grande e muito boa, porque Zema está fazendo um trabalho excelente, muito forte lá em Minas Gerais, né? Suplantando, inclusive, as gestões do PT, que acabaram gerando um caos lá, inclusive com atraso de pagamento de servidor público e tantas outras coisas que tem. Então, assim, quem que nós temos, então? Eduardo Bolsonaro, Tarcísio, Zema, o próprio Ratinho, Caiado, ali, que é governador de Goiás. Timidamente, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, eu acho que ele se queimou um pouco porque as próprias chuvas lá no Rio Grande do Sul... Se queimou em razão da chuva. Se queimou em razão das chuvas, veja, isso é um grande paradoxo da política. Justamente. Porque não é porque está chovendo que ele não se queima. Ele acabou se queimando porque ele não conseguiu dar atendimento às demandas da população e depois se meteu lá com o governo. Enfim, acabou de fato se queimando com as chuvas que deram em Porto Alegre. Mas é possível. É possível. Agora, e nós estamos falando em tantos nomes e infelizmente não apareceu nenhum nome de uma mulher da direita para que pudesse sair. Da direita não, especulou-se a Gleisi Hoffmann. No PT. E o próprio Lula, que está saindo para a reeleição, a possibilidade de, se ele não sair, do próprio Haddad sair como candidato pelo PT, tem a Gleisi Hoffmann, que é aqui do estado do Paraná, em quem sabe também sair como candidata. Então são esses nomes que estão aí no balaio para a escolha de das figuras ou dos atores para a eleição de 2026. O fato, meus amigos, é que a eleição de 2026 já começou. Comece a reparar, entre, por exemplo, no Instagram do Ratinho, você já vai ver toda uma pegada voltada ao Brasil. Entre no Instagram dessas pessoas aqui que nós falamos, dos presidenciáveis. Enfim, comece a perceber essa movimentação, porque o nosso destino está sendo decidido hoje. O que mais que nós temos para o próximo bloco, Marinho? No próximo bloco nós vamos falar em reforma tributária. Verdade. Nós vamos falar em anistia dos envolvidos em 8 de janeiro. E vamos falar também sobre o mundo, né? O mundo. Não, o mundo nós vamos falar um pouquinho mais para frente. No outro bloco? No outro bloco. Então você não no terceiro vai ser reforma tributária e nós vamos falar um pouquinho sobre anistia, né? Fechou. Então você não sai daí que tem muito mais debate pronto. Estamos de volta com o Debate Pronto, esse programa de estreia aqui na Rede TV Paraná, eu e Marinho Silva. Marinho, ficou faltando a gente falar um pouco sobre a reforma tributária, né?
que a participação do Paraná também é importante. Todo mundo, e um detalhe muito interessante, né? O pessoal está comentando aqui no estado do Paraná, não, o estado do Paraná vai ter uma participação diferenciada com relação ao comitê gestor do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Gente, primeiro, detalhe é o seguinte, todos os estados participam desse comitê gestor. Sim. Né? Então, assim, o Paraná é mais um. Até então, eu não sei qual que vai ser a força do estado do Paraná, principalmente os estados do Sul e Sudeste, quando eles entram num campo de discussão e disputa com os outros estados, principalmente o estado do Nordeste, que é um volume muito grande, e os estados do Norte, né? Mas sim, vai ser interessante verificar como que vai acontecer essa administração, essa gestão dos valores, os direcionamentos. Eu não sei se vai chegar de bom tom. Diferença com o ICMS e tudo mais. Eu acho que cabe até a gente trazer um programa sobre isso. Convidar, inclusive, alguém da contabilidade, um tributarista para falar aqui conosco, porque é uma regra de transição longa, né? O IBS, esse imposto o corte final ele vai começar a valer lá em 2033, quando as regras de transição se encerram. Então, nós vamos viver com 2 sistemas tributários por quase 8 anos. Então, isso é um tema importante. E outro detalhe interessante é que uma das possibilidades, das qualidades que pode advir para o estado do Paraná é a participação e também a inovação na análise dos tributos, direcionamento dos tributos, que eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho o seguinte, pessoal que está em casa, vamos fazer um acordo, vamos tratar isso num tema, num programa, porque eu acho que é muito importante de nós entendermos, está todo mundo falando, e essa reforma, como que vai acontecer, tal, não sei o quê, nós vamos trazer num programa para a gente discutir só sobre esse tema. Sim, e ainda falando sobre paranaenses, por que eu estou dizendo isso? Porque tiveram muitos paranaenses, e aqui eu já estou entrando no tema do nosso terceiro bloco, que é o tema da anistia para os chamados golpistas ou os manifestantes lá de 8 de janeiro, que é um tema que está super em voga, borbulhando aí nas redes sociais, na TV aberta, na TV fechada, enfim, aonde quer que seja. E lá nós tivemos muitos paranaenses participando, salvo engano, tem paranaenses presos ainda por conta daquela participação. E vamos relembrar um pouco, né, Marinho? O que foi aquilo? Eu queria que você relembrasse um pouco, pessoal, o que aconteceu naquele 8 de janeiro, qual que era o contexto, para que a gente chegue, então, nesse momento da anistia, daí a gente fala mais sobre o que é a anistia, o que está em jogo com relação a isso. Bom, nós tivemos a eleição de 2024 na eleição de 2022 na escolha do presidente da República. E a população, ou parte da população, não ficou contente com relação à escolha, ou com relação ao vencedor que foi Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e a esquerda à frente da gestão do nosso país por 4 anos. E aí a população foi para a rua, ou melhor, né? Foi para os quartéis. Foi para frente dos quartéis e fazer reivindicações, e alguns até, talvez eu vou citar assim, não como... eu vou falar desconhecedor da história do Brasil, pedindo ditadura militar, intervenção do exército e das forças armadas no Brasil, porque não concordavam com a eleição do Lula e do PT, né? E aí, mas continuaram lá na frente por bastante tempo. Continuaram na frente dos quartéis e naquela eleição totalmente polarizada. Não vou entrar no mérito se é válido, se não é válido, se é séria ou se não é séria, mas até a urna eletrônica, uma instituição que desde que começou a ser utilizada era de total confiança, passou a não ser mais de confiança. Enfim, foi um período de total desconfiança, um período de incerteza total. E esses manifestantes que o Marinho comentou, que estavam na frente dos quartéis, vocês vão lembrar que quando o Bolsonaro ele falou, não vou passar a faixa, não vai fazer aquela cerimônia de transição de faixa, e ele foi para os Estados Unidos. E diz a Polícia Federal, né, diz a Procuradoria-Geral da República, que havia uma minuta de golpe, que é um papel de golpe, e essas pessoas foram lá no dia 8 de janeiro para a Praça dos Três Poderes em Brasília e se manifestaram com algum tipo de excesso, né, depedraram os três poderes, picharam, quebraram, enfim, fizeram e aconteceram. Já aconteceram outros episódios como esse de esquerda e direita? Já aconteceram. Mas esse tomou um relevo muito grande, né, Marinho?
E eu acho que diante desses fatos que ocorreram, eu acho que alguns itens têm que ser, tem que gerar reflexões, né? Primeira situação, é um fato novo o fato de invadir ambientes públicos para depredar? E não, não é. A própria esquerda já adotou isso há bastante tempo, reiteradamente, em outras oportunidades, já realizou esses atos. Tivemos agora há pouco também uma reivindicação dos índios, Sim. lá em Brasília, onde também houve um ataque. Então, ou seja, não é fato novo, primeiro detalhe. Segundo detalhe, e que nós temos que prestar atenção, é a seguinte situação: é o número de pessoas que foram presas. E aí, para nós que somos do direito, Schumacher... E as penas também, né? O Schumacher, que é advogado, foi professor, eu sou advogado também, nós temos, e nós brigamos muito no que diz respeito ao direito e à justiça, na escolha ou na condenação ou no processo, ele ser específico para cada indivíduo, ser individualizada a sua pena pelos atos que você praticou. E pode-se observar, e aí é uma interpretação minha, pode-se observar que não teve esse cuidado na condução dos processos, na individualização das penas. Nós temos informações de pessoas que nem estavam na frente dos quartéis e que acabaram sendo presas. E também uma questão da... Por exemplo, eu esqueci o nome dela, se alguém lembrar aqui, a produção ou você, daquela moça que pichou com batom. A moça do batom. Ou seja, se você... Vamos pegar o exemplo dos Nardoni, que mataram a própria filha, ficaram na cadeia, se não me engano, um tempo menor e já estão soltos. Você não tem como explicar isso numa sala de aula. Além dos crimes não serem individualizados entre eles que estavam lá, a própria comparação com outros crimes também é terrível. Outra questão importante é o seguinte: quem que está a favor da anistia? Basicamente, a direita, centrada no Bolsonaro, e nos manifestantes que são contrários ao PT e à esquerda. Esses são a favor da anistia. Anistia, só para explicar, é a mesma coisa que perdão. A origem é perdão, ou seja, perdoar esses atos tidos como golpistas. E quem está contra a anistia é o espectro político da esquerda, ou seja, o PT e os partidos satélites ao PT. É lógico que tem uma exceção ou outra, mas essa é a divisão. Juridicamente, há quem diga que ela seria inconstitucional. Eu, sinceramente, acho que se for uma lei do Congresso, não há como ela ser de nascença inconstitucional. Se for uma lei votada, passar por todos os trâmites legais, ela vai ser votada e o STF, que tem mania, inclusive, de se meter, né, é um baita de um órgão ativista, me parece que não vai conseguir tão facilmente declarar a inconstitucionalidade dessa lei. O nome da moça do batom é Débora Rodrigues dos Santos. Débora Rodrigues, isso. Então já me falaram aqui no Cantaram ponto. no ponto? Cantaram no ponto, então por isso que eu trouxe. E você disse... Pode, desculpa. Diga. Não, algumas observações que tem com relação a essa anistia. Primeiro que tem que se tomar cuidado, né? Porque pode-se também, da mesma forma que a esquerda, que se beneficiou da anistia em razão da redemocratização do Brasil, é contra hoje, também nós podemos ter algumas pessoas que tiveram posturas antidemocráticas. Sim. E que querem se aproveitar da anistia para se livrar das suas penalizações. Exatamente. Então, ou seja, tem que se tomar cuidado muito grande com relação a esses fatos. O fato, né, Marinha, é que quem está preso não são as pessoas que mais vão se beneficiar pela anistia e também não foram os grandes mentores intelectuais de um eventual golpe. Esse aí, tirando o Mauro Cid, que está lá preso faz um tempão, a maioria dos outros, supostamente mentores desses atos golpistas, não estão presos. Quem estão presos são as Déboras Rodrigues da vida, que foram lá com o coração na mão tentando lutar pelo que acreditavam. E tem uma outra observação que eu acho que é uma reflexão necessária. Houve golpe, né? Porque assim, se nós estamos falando em anistia, nós estamos presumindo a existência de um golpe. Sim. Segundo detalhe, houve golpe porque a caracterização de um golpe, ela não tem relação com essa depredação que aconteceu na grande maioria das pessoas que estavam presentes ou que invadiram os palácios e os órgãos públicos lá de Brasília. Essa é uma questão. Os caras estão sendo indiciados e presos e condenados por formação de quadrilha, por exemplo. Só porque eu estava num ônibus com uma pessoa que foi fazer o mesmo protesto que eu. Quantas vezes isso já aconteceu?
no Brasil e não teve uma imputação como essa. Você pega a lista de um cidadão que está preso lá, não está preso por pichação ou por depredação de patrimônio público, é formação de quadrilha, tentativa de golpe de Estado, uma série de crimes que na soma dá esses 16, 20 anos aí. Então eu estou achando assim que na tentativa de uma condenação pedagógica, eles estão pesando a mão. Então, a primeira discussão que deve existir é se houve ou não golpe, né? Então, eu acho que tá desacerbada essa questão de golpe, né? Não tinha arma, não tinha a intenção conjunta da sobreposição do poder existente e eleito, da colocação de alguém no poder, não tinha o envolvimento dos militares, não se efetivou porque estava na tentativa. Então, ou seja, é uma discussão muito grande nesse sentido. Segundo detalhe, que é assim, anistia é interessante? Eu acho que talvez até tenha um caminho anterior. É de se analisar a individualização das penas que foram dadas, né? Se efetivamente as pessoas estavam participando, qual que foi a participação dela dentro do ato na sua totalidade, porque eu acredito que existe uma possibilidade muito grande da revisão dessas penas. O Fux já sinalizou com isso. Os ministros do STF não estão tão confortáveis com as condenações que estão vindo, né? E tem outra questão do tratamento diferenciado para casos iguais. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Chiquinho Brazão, preso por ter mandado matar Marielle Franco. Alegou que estava doente, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Mandou para casa. Foram 3, se não me engano, 3 ou 5 participantes do 8 de janeiro que fizeram a mesma alegação e morreram. Morreram na cadeia, porque não tiveram esse benefício. Essa semana me perguntaram, Marinho, se a anistia já tinha ocorrido alguma outra vez no Brasil. Já ocorreu. Ocorreu um pouco antes da redemocratização, para apagar os crimes dos militares, né, supostamente torturadores, e também o pessoal da milícia que lutava armada. Ocorreu no ano de Juscelino Kubitschek, também teve anistia. Quando Getúlio Vargas assumiu, que também deu um golpe de Estado, pouca gente sabe, teve anistia também. E acho que teve até anistia na época do Império, com outras concepções ali. Mas, ou seja, não é a primeira vez que se concederia, não seria a primeira vez que se concederia anistia no Brasil. Mas tem uma diferença muito grande das anistias anteriores para essa, né? Porque nas anistias anteriores nós estávamos num momento de inconstância democrática. Tem que se também analisar, já foi aplicada no passado, tem que ser aplicada agora. Não, eram momentos e fases diferentes que eu acho que isso daí também tem que ser revisto, né? Com certeza. Mas agora tem algo que ninguém discute, que é a qualidade da EIB Produções, uma produtora que é especializada em transformar sonhos em realidade, com expertise sensacional em produções para TV. A gente volta já depois desse vídeo da EIB Produções. Fica com a gente. Quando o assunto é conteúdo para televisão, excelência não é opção, é assinatura. Com experiência, inovação e olhar estratégico, transformamos ideias em programas de impacto. Do roteiro à exibição, entregamos conteúdo com qualidade, agilidade e profissionalismo. A EIB Produções entrega o que o público espera. Qualidade, ritmo, relevância e inovação em cada quadro e em cada minuto no ar. EIB Produções. Excelência em contar histórias que conectam. Acesse nosso site. Olá, meus amigos, é uma alegria ter vocês aqui de novo, já no nosso quarto e último bloco. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Tá só começando, é o programa de estreia do Debate Pronto, Marinho Silva. E para nós é uma satisfação muito grande estar aqui trazendo todas essas informações para vocês de uma forma mais leve, mais descontraída, mas não menos importante do seu conteúdo e da atualidade. Sim. E agora eu queria bora viajar? Vamos viajar. Vamos. Primeiro, é uma viagem não muito legal, né? Uma viagem que, na verdade, eu vou te convidar para um velório. Um férretro, nós praticamente Como vamos. É que é? Férretro. O que é isso? Não, peraí. O férretro é aquela condução do corpo que existe, aquele momento que o caixão vai na frente. Fúnebre. Entendi. É o férretro do Papa Francisco, É. que nos deixou no último dia 21 de abril. Um Papa...
Primeiro Papa latino-americano, torcedor do São Lourenço da Argentina, Jorge Mário Bergoglio, se foi, Marinho Silva. É verdade. Um Papa franciscano que adotou o nome, porque todo o pessoal que está em casa, o Papa ele tem o seu nome pessoal e quando ele assume o papado, ele pode escolher um nome, tipo João Paulo II, e o Papa acabou escolhendo, esse Papa que veio a falecer, Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, Sim. para os católicos, né? E por que ele não era o Francisco I? Sabe por quê? Porque nunca teve Francisco. Quando tiver o Francisco II, aí ele vai ser o Francisco I. Eu achei que era uma pegadinha, tanto que eu falei bem assim, ele jamais tá deixando pro último bloco para ele pegar no contrapé, né? E sabe por que eu falo esse tema com leveza? Porque o Papa, independentemente da religião que você professa, ele era um cara que passava uma leveza, que passava uma positividade, certamente deve estar na plenitude, na paz, e passou uma mensagem muito bonita, né, enquanto esteve aqui. Não, e é verdade. E tem um outro detalhe também que é muito interessante, né? Um Papa que ele brigava em razão até da linhagem, vamos falar assim, franciscana, ele brigava muito pelos pobres e criticava muito as grandes potências, né? Justamente por não olhar para os mais pobres e necessitados. E um outro detalhe também muito interessante, que era um Papa preocupado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e as suas encíclicas papais sempre trouxeram aí uma conotação de preservação do meio ambiente, da água, da terra, do ar, e eu acho que foi muito importante esse período que ele ficou de 12 anos à frente do Vaticano. E agora o que acontece? Agora é o Conclave. Aliás, é um filme sensacional. Posso fazer um merchan aqui, produção, do filme? Já assistiu? Assista. Não. Conclave. É um filme sensacional. Você vai entender tudo o que acontece agora. Conclave vem do latim com chaves, que eles vão estar fechados, as 7 chaves, ou sabe Deus quantas chaves, os 138, 140 cardeais, e de lá 2/3 dos cardeais têm que escolher o novo Papa. Nós podemos ter um Papa negro pela primeira vez. Eu não vou lembrar os nomes aqui agora, mas são 2 papas da África, que estão... 2 papas não, 2 cardeais da África que estão ali entre os possíveis papáveis. Tem até alguns brasileiros, mas difícil. É difícil. É política mesmo, gente. Nessa parte ali agora é política. E pelas informações que acabaram de me passar aqui, parece que já foi escolhido. Só está faltando sair a fumacinha branca lá do Vaticano, mas parece-me que já tem o Papa, o nome do Papa. Quem que é? Alexandre de Moraes vai ser o nome do Papa, pelo que está me chegando aqui. Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, ele já falou que vai assumir como Papa, e se por acaso aqueles que não quiserem serão processados pela Procuradoria-Geral da República, e a Polícia Federal já está investigando como atos atentórios à democracia mundial aqueles que forem contra o pedido dele. E ele, como primeira medida, vai ser restabelecer o Twitter. As missas vão ser só pelo Twitter. É verdade, é verdade. E ele vai, como que é? É quando ele vai... Despachar? Não despachar. Abençoar? Não, o contrário de abençoar. Amaldiçoar. Não é quase o amaldiçoar. Ele vai... Perseguir? Perseguir, principalmente os CEOs das redes sociais. Meu Deus. Não, deixa outra pessoa. O Alexandre de Moraes já está causando problema, sendo aqui ministro, imagina, Papa. Mas ele é falado pelo mundo inteiro, né? Ele é falado pelo mundo inteiro. Sabe quem que é falado pelo mundo inteiro também? Seu amigo. Conhece? Donald. Quanto tempo que você não vê o Donald? Ele foi num churrasco lá, me convidou esses tempos atrás lá, mas ele toma umas caipirinhas, eu não curto muito. Não curte? Não bebo. O Donald, claro que nós estamos falando do Donald Trump, ele está nas notícias o tempo todo. Por quê? Ultimamente, o Donald Trump, ao contrário do Papa Francisco, que não traz a paz, onde houver fé que eu leve a dúvida. É isso que o Trump está fazendo. Com as suas taxas, está taxando a China, taxou o Brasil em 10%, enfim, está causando, Marinho. Mas só que eu tenho a seguinte impressão, posso estar equivocado, mas o cara é um grande negociador. O que ele está fazendo? Você acha que ele está fazendo certo? Não, ele está blefando. Ele jogou lá em cima, não estou falando que ele é certo, mas ele jogou lá em cima as taxas para chamar o pessoal para sentar na mesa. Então você veja que ele levantou por 90 dias, levantou não, ele tinha taxado todo mundo em 50%, né? Aí o que ele fez? Reduziu para 10%, era de 10% a 60%, mais ou menos, as taxas existentes para os países do mundo. Ele pegou e falou bem assim, 90 dias,
eu vou deixar aqui em 10%. E chamou o pessoal para negociar. Sim. E aí o pessoal está sentando com ele para negociar. E as negociações estão sendo no seguinte sentido. Não, ó, eu vou te taxar 50%. Não, mas, Donald, não pode, você não pode me taxar. Então faz o seguinte, eu baixo para 10%, mas eu tenho que ter, você tem que exclusivamente negociar comigo e comprar os produtos americanos. Ou então eu reduzo para 10 para você e você não compra da China. Mas sabe qual que é o problema, mano? O que eu vejo, assim, eu quero discutir contigo, com os amigos de casa, nós vamos taxar a China, beleza. Vai impactar no iPhone que o americano do Texas compra. Porque, beleza, o iPhone é da Apple, uma empresa americana. Mas onde é que são feitos os chips, os botões, o plástico, a capinha? É na China, é no Vietnã, é em Taiwan. Ou seja, tudo fica mais caro. Eu acho que é uma decisão arriscada dele. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Nessa briga entre Estados Unidos e China, me lembrei de uma piada. Diga. Diz que o caçador estava na selva, é bem rapidinho, o caçador estava na selva e veio um leão de frente para ele. E aí ele pegou, parou, olhou para o leão e falou bem assim, parou para orar e falou bem assim, Deus, se você estiver no meu lugar, se você estiver a meu favor, quando esse leão pular em cima de mim, que você faça eu tirar a faca e coloque na jugular dele logo de uma vez, para ele não sofrer muito. Se por acaso o senhor tiver, Deus, a favor do leão, que ele pule e me pegue aqui no pescoço logo de uma vez e que eu não sofra nada. Agora, se você não estiver do lado dele e nem do meu lado, senta naquela pedra porque a peleja vai ser forte. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que sentar na pedra. Acabou? Porque é briga... Acabou. Piada de quinta série. Não, foi boa. A historinha foi boa, chamou atenção. E aí o que ele pega e fala? Vamos sentar na pedra ali porque a briga é de cachorro grande. Sim, e tem gente que tá achando bom. Assim, por exemplo, o Brasil tem carne brasileira. Os Estados Unidos proibiu, aliás, a China proibiu a importação de frango dos Estados Unidos. Quem é que vai vender frango? Salvo engano, posso estar falando besteira aqui, vocês de casa corrijam, o Brasil é o segundo ou terceiro maior produtor de carne de frango. O pessoal que está vendendo frango está sorrindo gargalhadas. Mas só que pode cair naquela situação que eu falei, porque o Brasil está sendo taxado em 10%. Donald Trump pode chegar e falar bem assim, não, Brasil, beleza, você quer manter os 10%? Então você não pode vender para a China. Sim. Você só pode vender para os Estados Unidos. Então, infelizmente, nós estamos naquela discussão extremamente beligerante. Uhum. Gostou do termo? Gostei. Beligerante, no sentido de uma discussão muito grande e muito forte nos percentuais e nas negociações comerciais entre os países. Eles começou lá com 100% de taxação. E taxação, o que é? Para explicar, a gente falou de taxa, talvez não tenha esmiuçado. Você quer vender esse objeto para mim? Você vai vender da China? Beleza, você vai pagar 100%. Eu simplesmente baixei por decreto uma taxa que tem 100%, 125%, 50%. Ou seja, inviabiliza. E qual que é a ideia do Trump? Fortalecer a indústria nacional. Na cabeça dele, é lógico, tem tudo isso que o Marinho falou e é super válido, ele quer negociar com cada país, mas existe também a tentativa de fortalecer a indústria nacional, fazer a América grande de novo, né? O tal do MAGA, Make America Great Again. E nessa disputa, o que ele talvez não esteja entendendo é que o americano não quer produzir chip. Você acha que o texano quer parar lá produzir cadarço de sapato? Ele não quer, ele quer consumir 10, 20 sapatos por dia e não quer saber disso não. Mas agora tem uma situação muito interessante, já que nós estamos falando em Donald Trump, né? Não somente a parte de taxação, a parte de elevação de juros e elevação de taxas nos produtos de outros países, mas também ele quer se envolver, e já está se envolvendo, em vários conflitos no mundo, mas principalmente Israel e Hamas. Verdade. E eu gostaria de chamar agora, nós fomos buscar, porque essa parte de direito internacional, principalmente esses conflitos, nós temos que buscar especialistas. Sim. Então nós fomos entrevistar quem? A nossa jornalista, a Isabelle, foi lá falar com a doutora Priscila Caneparo, que é pós-doutora em direito internacional, e ela fala com relação a esse conflito existente e a participação dos Estados Unidos. Bom, a leitura que a gente tem que fazer em relação ao posicionamento do Trump, principalmente em relação à guerra Israel versus Hamas, é uma postura bem cética e bem objetiva. O Trump, ele é majoritariamente apoiador de Israel, nessa perspectiva, não apenas do regime de Netanyahu, mas sim dos ideais sionistas que movimentaram o cenário internacional desde 1948,
apoiando justamente a configuração, a conformação e a aprovação do Estado de Israel em relação à Organização das Nações Unidas. E dentro dessa perspectiva, existe todo um emaranhado de relações dentro do Oriente Médio que também vai impactar, nesse momento, a postura do Trump ser totalmente pró-Israel, em uma perspectiva de sequer se questionar em relação aos civis que se encontram em território palestino, principalmente em relação à faixa de Gaza. Se a gente retomar o governo do Trump 1, ele teve um relacionamento muito conturbado com o Irã. Tanto é verdade que antes da pandemia, um pouquinho antes de eclodir a pandemia, a gente observou que a gente estava numa tensão internacional que quase o Irã veio a fechar o Estreito de Hormuz, que é um estreito justamente que faz com que haja a maioria da passagem dos navios que vão levar petróleo para o restante do mundo. Então, dentro dessa premissa, tudo que se for contrário ao Irã, por assim dizer, os Estados Unidos do Trump vão acabar apoiando. E dentro dessa perspectiva, a gente tem que pensar, quem o Irã apoia? O Irã apoia alguns regimes, basicamente, ou alguns partidos políticos, ou alguns grupos terroristas, que vão se contrapor, inclusive, à existência do Estado de Israel, como, por exemplo, é o caso do Hezbollah, dentro do sul do Líbano, e o caso dos Houthis também, efetivamente, no Iêmen. Já em relação ao Hamas, a gente precisa entender que, na configuração da Palestina, desde 2006, ele é considerado um partido político radicalizado, e o Irã também vai apoiar. Então, dentro dessa premissa, os Estados Unidos, eles apoiam justamente a Israel, nessa premissa de serem totalmente favoráveis ao Estado, que ali se encontra desde 1948, mas também numa contraposição ao posicionamento do Irã. E, com certeza, a gente também observa uma emergência do Trump querer ser o grande articulador, não da paz, eu não diria da paz, mas sim da estabilidade mundial. Então, por isso que a gente vê os Estados Unidos também participando dessas mesas de negociação, justamente falando muito, muito rigorosamente com o Hamas, mas também fazendo algumas concessões em prol dos interesses do Estado de Israel. Então, é uma aranhada de complexidade que a gente precisa entender. O Trump está 100% do lado de Israel, mas em contrapartida ele também tem seus interesses subjetivos, seus interesses pessoais, cujos quais são, primeiro, se contrapor ao Irã e, segundo, justamente, fazer essa perspectiva dele ser o grande xerife da humanidade. Então, Schumacher e amigos, você veja, é uma análise de uma especialista, uma análise um pouco diferenciada no que diz respeito à participação do Donald Trump. Sim, e eu acho que nós merecemos, e esse tema merece, inclusive, um programa exclusivo para a gente tratar da nova ordem mundial a partir do governo Trump, mas eu acho que não dá tempo de fazer isso com esse programa. Não, infelizmente, você veja como o programa passa rápido, foi uma satisfação extremamente grande de nós estarmos aqui com você participando do nosso primeiro programa na Rede TV Paraná, que é uma satisfação de nós estarmos nessa casa legal, hein? Muito legal, eu estou muito feliz. Obrigado, Marinho Silva, e obrigado a você que esteve conosco esse tempo todo. Vou pedir mais alguns favores para vocês. Siga as nossas redes sociais, @odebatepronto. Siga a rede social do Marinho. Qual que é, Marinho? marinhosilva.oficial. Siga Fernando Schumacher Mello, a minha rede social. Manda lá o seu recado, sugere temas, faça sua denúncia. Nós vamos estar aonde você quiser que a gente esteja. E aqui sempre, toda quinta-feira, às 8h30, e repete aos sábados. É verdade. Então, se você quiser saber com relação a tudo que se passa na política local, estadual e no governo federal, Debate Pronto é o local certo. Valeu, Marinho. Falou, meu amigo. Um abraço, pessoal. Até. Tchau. Até o próximo.